Senhor desceu dos altos céus e veio até aqui essa terra morrer por mim e por você, para nos dar a chance de estar com Ele todos os dias e sempre. Nos trouxe a graça. Que a cada dia lembre-se desse sacrifício, que Ele possa ter sempre em sua vida uma manifestação de poder e de glória. Que as suas atitudes sejam sempre direcionadas por esse Salvador, que é tão lindo, é tão maravilhoso e nos ama mais do que qualquer coisa. Amém? Silêncio invade o céu, o universo ali contempla o cenário de uma cruz. Os anjos mal conseguem crer que o próprio Deus fez-se homem pra e se humilhou como um de nós, sua glória recusou, se esvaziou, calado ali, como um servo inocente, ele se entregou. Sua morte é minha vida, aleluia. Por seu sangue tenho libertação, jamais saberei o preço dos pecados que pagou. És o único Deus, meu Salvador. Na cruz que estava ali, o Cordeiro sem pecados me substituiu. E sobre si a culpa e o mal do mundo que o recusou, Ele perdoou. Seu amor foi maior e sem limites, me comprou com sua vitória, Ele me salvou. Sua morte é minha vida, por seu sangue tenho libertação, jamais saberei o preço dos pecados que pagou. És o único Deus, meu Salvador. Minha vida eu te entrego, e em suas mãos eu sei que estou segura pra seguir. Todo mal já venceu, não mais condenação, vida eterna eu encontro nesta cruz. Sua morte é minha vida, sua morte é minha vida, por seu sangue eu tenho libertação, jamais saberei o preço dos pecados que pagou. És o único Deus, meu Salvador.
Estamos no último dia dessa semana de oração, mas o Senhor ainda não desistiu de você. E mais uma vez Ele quer te conquistar. E Ele te faz um pedido, um convite, pedindo: filho, abra o seu coração para mim. Eu quero fazer parte da sua vida. E eu quero convidar você nesse momento a cantar essa música. Abra o seu coração. Por isso hoje livre sou. Diga: abra o seu coração. Abra o seu coração e conheça o amor desse Deus fiel que quer ser o teu Salvador. De um Deus fiel que deseja ser seu Salvador. Ele é vida. Ele é vida, Ele é tudo, é meu Deus. Abra o seu coração e conheça o amor de um Deus fiel que deseja ser seu Salvador. Ele é vida, Ele é tudo, é meu Deus. Ele é vida, Ele é tudo, é meu Deus. Povo do Senhor, um sábado abençoado para todos vocês, em nome de Jesus. A pessoa que está do seu lado, diga: você não veio aqui em vão. O cemitério está se acabando, irmãos. Aliás, um dia não mais haverá cemitérios, amém? Então, pode começar derrubando aí, varão, em nome de Jesus. Não tem problema não. Então eu dizia, para a mesma pessoa fala: Deus vai abençoar você. Amém. Obrigado por estar conectado conosco. Estamos agora dando início ao encerramento da Semana de Oração Jovem 2016 para todo o território da União Norte Brasileira. Foram coisas especiais e maravilhosas que ouvimos e vimos ao longo dessa semana, como Deus atuou na vida de todo aquele que permitiu. A hashtag de hoje é Ossos que Falam. Qual que é? Ossos que Falam. Hashtag Ossos que Falam é o tema desta manhã. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Gênesis capítulo 50. Leremos do versículo 22 até o versículo 26. 22 a 26, Gênesis capítulo 50. Hashtag Ossos que Falam. Achei bonitinho porque o pessoal está reunindo todas as hashtags de cada dia e postando no Facebook, no Twitter. Muito legal. A hashtag do primeiro dia, ela não foi dada, essa é a verdade. O pessoal está colocando hashtag Semana de Oração Jovem 2016, SO 2016, mas a hashtag do primeiro dia eu esqueci de dar, me perdoa porque eu sou pecador, e a cabeça às vezes não funciona muito bem. Mas a hashtag do primeiro dia foi em direção às alturas. Não sei quantos se lembram aqui do primeiro sermão, que o José foi jogado no poço e só tinha uma saída em direção às alturas, que é a mesma saída para cada um de nós em direção às alturas, e eu esqueci de falar
a primeira hashtag. A de hoje, ossos que falam, a do primeiro dia, em direção às alturas. Só para a coleção de quem está fazendo, ficar completinha, ficar bonitinha. Ok? Vamos dar uma lida. Se você quiser todos os sermões já editados, ok? Com a participação do cantor do dia, você pode entrar lá na nossa página no YouTube, ok? PR Dudu, abra o seu coração, e ali você tem todas as mensagens. Aliás, 5 já estão lá editadas, as restantes estarão sendo colocadas já a partir de domingo, imagino eu, de amanhã. E você poderá compartilhar com seus amigos. Lá o nosso canal no YouTube, PR Dudu, abra o seu coração. Procura lá e compartilhe, grave, faça o que você quiser, e eu espero que seja uma bênção para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero expressar uma gratidão aqui, já fiz outras aqui antes de entrar no ar, vocês já viram, vocês que estão aqui, mas eu quero expressar uma gratidão ao pastor Wanderson Paiva. É o autor da música Abra o Seu Coração, que cantamos todas as reuniões antes da entrada da palavra. Ele escreveu essa música especialmente para a semana de oração. E ele escreveu essa música lá no IASP, nós fizemos uma semana de oração no IASP alguns meses atrás, e ele fez a música com todo o carinho, e eu pedi para ele a música para que eu pudesse usar onde fosse, tamanha identificação que criei com a mesma, e ele permitiu. A gente usou na semana de oração em Castanhal, nós os estamos usando aqui agora, e eu espero que você tenha gostado, e que isso seja uma decisão para toda a nossa vida, de estarmos sempre abrindo o coração ao nosso Deus, porque é assim que o José fazia. E se você quer assumir que é um Zé, então você tem que abrir o seu coração para Deus todos os dias. Por isso, para a pessoa que está do seu lado, você vai fazer assim, agora vai assim: filho, abre o seu coração, seu Zé. Quem é Zé, diga amém. Beleza. O pessoal está com neologismo aí, inventando palavras. Tem pastor, eu sou Ezéia. Então, se você é Ezéia, não tem problema não, continua a ser no nome de Jesus. Gênesis 50, último capítulo do livro de Gênesis. Estamos chegando ao último episódio da vida de José, sua morte. Verso 22 do capítulo 50, diz assim: José permaneceu no Egito, com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos, e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus o filho de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. O fato de levarem os ossos de José lá para o local que ele pediu, a terra de Canaã, traz um comunicado, traz uma mensagem. Os ossos de José, neste momento, estão falando alguma coisa, figuradamente falando, obviamente. Por isso a hashtag de hoje, ossos que falam. Há uma mensagem por trás da ordem de José em pedir que levassem os seus ossos para a terra prometida. Verso 26, morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Segure a mão do seu irmão, você que está aqui nos assistindo, você que está aí na sua igreja, você que está aí de repente com o seu pequeno grupo, onde quer que esteja, vamos nos dar as mãos e orarmos em nome de Jesus. Bondoso Deus, muito obrigado pela vida, pela experiência que o José teve na tua presença e contigo. Esta foi a história de José. Esta foi a experiência dele contigo.
experiência vivida em diferentes circunstâncias, momentos de alegria, momentos de tristeza, todavia em nenhum momento ele se separa do Senhor. Persevera ao teu lado, segura na tua mão, se sustenta em ti em meio à provação. Esta foi a experiência de José. E é gostoso a gente ver a experiência de vitória dos outros. Mas a gente não pode aqui, meu Deus, ficar vivendo a experiência das outras pessoas. Precisamos construir a nossa própria experiência contigo. Precisamos ter a nossa história com o Senhor. E é verdade que também é uma história em meio a desafios, em meio a provações. Às vezes vamos ao fundo do poço, às vezes nos encontramos em algum tipo de prisão, às vezes nos encontramos, ó Deus, sendo assolados pelas privações e provações. Mas ajuda-nos para que, semelhante a José, tenhamos, ó Deus, a inteireza de coração e a disponibilidade de te buscar a todo instante e perseverar na fé a despeito da circunstância. Que sejamos esses homens e mulheres que tenhamos, ó Deus, uma experiência particular e pessoal contigo. Porque quando a gente for falar para o mundo acerca do Senhor, que falemos da experiência de José, mas falemos da nossa experiência particular com o Senhor, que é o resultado de um estilo de vida vivido da seguinte forma: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que essa seja a realidade de todos nós. Toma-nos em tuas mãos mais uma vez, misericordiosamente, nesta última abordagem desta semana, chamada de restituição. Eu não sei o que perdemos ao longo do caminho, eu não sei o que o diabo já roubou de nós que estamos aqui, mas seja lá o que for que o inimigo tenha roubado de alguém, seja lá o que for que porventura tenhamos perdido na estrada da vida, na tua presença agora, ó Deus, dá-nos restituição pelo sangue de Jesus Cristo. Devolva-nos tudo aquilo que perdemos ao longo da nossa jornada e que possamos ver a tua ação do teu poder em nossa vida mais uma vez. Nós te oramos em nome de Jesus. Para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus vai abençoar você. Para a mesma pessoa, diga: então presta atenção no sermão. Tu quer bênção, se liga aqui, irmão. Olha o cenário. Cenário de morte. Trata-se da morte de José. E sabe, tem duas coisas na vida, querido, que a gente não escolhe. A gente não escolhe o dia do nascimento. Se você vai nascer no final de semana, no meio de semana, de manhã, de tarde, de noite. Se você vai nascer num berço de palha ou num berço esplêndido de ouro. Você não escolhe. Semelhantemente, você também não escolhe o dia da sua morte. E nem como ela vai acontecer. Você não escolhe. Claro que não estou levando em consideração a questão do suicídio, mas o indivíduo não escolhe o dia da morte, bem como não escolhe o dia do nascimento. Mas vejam, entre o berço e a sepultura estão todas as escolhas dos seres humanos. Escolhemos a roupa que nós vamos vestir, escolhemos a pessoa com quem vamos nos relacionar, a nossa profissão, escolhemos o que vamos estudar, o que vamos comer, a igreja que vamos frequentar, escolhemos a atividade esportiva que vamos desenvolver, o filme que vamos assistir, a página da internet onde vamos navegar, as pessoas com quem vamos conversar no WhatsApp. Nós escolhemos tudo, absolutamente tudo, mas só tem uma escolha que determina a continuidade da tua história. Qual é a escolha, pastor? Se você vai abraçar Jesus como teu Salvador ou não, porque o período que passamos aqui nesta vida é apenas um período de oportunidade para nos posicionarmos, para escolhermos um lado. Então, se você escolhe o lado de Deus, viverá eternamente. Se você recusa o convite divino, você morrerá eternamente. Portanto, a vida aqui é apenas um período de oportunidade para fazermos as nossas escolhas. A escolha mais importante,
a que vai influenciar por toda a eternidade, receber Jesus como Salvador pessoal, confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor da sua vida, se tornar um Zé. E se é isso que você quer confessar nesta manhã, o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, aqui e onde você está, erga a sua mão e diga amém. Amém. Deus seja louvado. Essa decisão, ela transpõe a morte, ela vai te conduzir à eternidade. Essa decisão, quando tomada com sinceridade e disposição de servi-lo, faz com que o anjo imediatamente receba a ordem para colocar o teu nome no livro da vida. E em nome de Jesus, o seu nome está sendo colocado ou confirmado lá. Chegou a morte do José. Mas antes de observarmos os ossos que falam, mais uma vez eu me sinto tentado e vou cair nesta tentação de comparar o José, só que agora de maneira completa no que diz respeito ao texto, com Cristo. José, um tipo de Cristo. Note, José foi invejado pelos seus irmãos, Jesus também. José, mediante o seu cativeiro no Egito, trouxe salvação para todo este planeta, caso contrário, todos teriam perecido à míngua de fome. José se apresenta como Salvador. O Senhor Jesus Cristo veio aqui a este planeta se submeter a um processo de cativeiro, abandonou as cortes celestiais, veio até aqui para proporcionar salvação a toda a humanidade. Você não precisa ter fome, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se você olhar para a vida de José, vai perceber que ele foi vendido como um objeto pelos seus irmãos. Jesus foi vendido pelos seus amigos, Jesus foi vendido pelos seus discípulos. José foi acusado falsamente e lançado na prisão por causa de sua virtude. Não havia nenhum erro praticado por José. De igual forma, inocente, o mestre foi conduzido à prisão, ao açoite, ao sofrimento, a uma punição que sequer merecia. Semelhantemente a José. A paciência e a humildade de José foram impressionantes ao enfrentar a provação. Sua paciência para lidar com os irmãos, sua paciência ao lidar com a situação de ser vendido, de trabalhar como escravo e posteriormente como prisioneiro, sua paciência ao longo de 13 anos de duras provas, é uma paciência que ilustra perfeitamente o modo como Jesus tratou todos os seus opressores. Fantástico! Jesus não agride ninguém, Jesus não se vinga de ninguém, Jesus não se indispõe contra ninguém, chama o pecado pelo nome, mas não é com o objetivo de magoar. Ele coloca a verdade de modo completamente inteligível e com um equilíbrio emocional fantástico. José ilustra Cristo, porque na história de José, ele livrou sua família e todo o Egito da fome, e isso prefigura o ministério salvífico de Jesus, como já citei anteriormente. Israel mandou José aos campos para encontrar em Siquém os seus filhos. Vai, José, vai ver como estão os teus irmãos, se andam bem, e traze notícias para mim. O pai envia o filho para o bem-estar dos seus outros filhos. Isso ilustra, segundo Ellen White, em Patriarcas e Profetas, a atitude divina em comunhão com o filho, de enviá-lo ao planeta para saber como é que você estava, e uma vez sendo conhecedor e experimentando na pele a realidade que você enfrenta, ele decidiu salvar você. Ele foi enviado ao campo deste mundo para trazer boas novas de salvação a todos nós. Jesus se submeteu ao comando do Pai para que a salvação hoje fosse uma realidade para todos nós, e por isso eu vos afirmo: louvado seja o nome de Deus.
Antes de José pronunciar suas últimas palavras, o seu pai, Jacó, também teve a oportunidade de fazer um tempo antes. No leito de morte, começou a convocar os filhos e alguns recados em especiais chamam-nos a atenção e proporcionam-nos uma lição interessante. O primeiro a ser chamado foi o mais velho, Rúben. E ele convoca Rúben, você pode perceber no capítulo 49, verso 4. E dentre tantas coisas que disse para Rúben, pôs em evidência o seu pecado quando ele se deitou com a própria concubina do pai. E agora ele encerra o seu discurso direcionado para Rúben e Israel, dizendo: você é inconstante como a água, e não será o mais excelente. Característica do Rúben, indivíduo inconstante. Está bem um dia, no outro dia está mal. Está mal um dia, no outro dia está bem. A gente nunca sabia como Rubens iria se encontrar. Era um camarada que oscilava bastante, não tinha um comportamento contínuo, não dava para entender como é que ele vai. Era como a água, de acordo com o Jacó, o Israel. E eu fico me perguntando, será que eu estou sendo um crente constante ou inconstante? Uma vida muito oscilante, sem uma regularidade de estudo, de oração, de comunhão. E você vive bambeando na fé, com altos e baixos, Mas pastor, a vida não é cheia de altos e baixos? Sim, mas você vai ao alto da dificuldade, você vai ao baixo, mas o seu comportamento tem que ser constante. É um comportamento que demonstra confiança em Deus, resultante de uma comunhão plena com Ele. O Rúben não caracterizava-se dessa forma. E ele chamou o Simeão, chamou o Levi, os dois que se juntaram e assassinaram todos os homens de Siquém, porque queriam se vingar do fato da irmã Diná ter sido deflorada, estuprada. E quando eu falo irmã Diná, eu quero que você pense nessa aqui, por favor. Não confunde as coisas. E Jacó os chama no leito de morte e disse para eles: vocês estiveram unidos aí na crueldade contra os siquemitas. E olha o que diz Deus por intermédio de Jacó: eu os dividirei, espalharei vocês em Israel. Quando foi feito o recenseamento de Israel, precisamente antes da sua entrada na terra de Canaã, Simeão era a menor tribo. Moisés, em sua última bênção, nem sequer fez referência a Simeão. Eu espalharei, disse o Senhor. Mais cedo ou mais tarde, a nossa iniquidade aparece como consequência. Suas consequências surgem. Você pode fazer o que quiser. Deus perdoa, perdoa. Mas as consequências, de alguma forma, nós colheremos, ainda que numa angústia pessoal, sozinho, lidando com os nossos traumas, sem que ninguém saiba. Isso também é uma consequência. Levi, no caso desta tribo, entretanto, a sua fidelidade a Jeová, quando todos haviam se apostatado, proporcionou para eles o privilégio de serem guardiões do santuário, os trabalhadores no serviço do santuário. Acabou que a maldição se transforma em bênção. E qual é a lição? Não importa a maldição que você tenha acolhido para si mesmo com os teus próprios pecados. Deus tem uma capacidade extraordinária de transformar a maldição em bênção. E a gente tem visto isso acontecer. Alguns amigos tiveram a infelicidade de terem seu casamento desfeito. Alguns desses eu acompanhei bem de perto. Vi as lágrimas, vi a dor. Pastor, ela me traiu, me trocou por outro. E Deus tem uma capacidade extraordinária de transformar a maldição em bênção. Porque, desculpa aí, a mulher do colega era uma mulher derrubada, tadinha. E hoje Papai do Céu lhe deu uma bênção muito maior.
transforma situações difíceis em bênção. Aqui, eu não sei por que situação difícil você está passando, não. Não sei qual tem sido o seu vale da sombra da morte. Mas acredita, Deus transforma a maldição em bênção. Deus transformou o poço, que era uma maldição, numa bênção. Deus transformou a prisão, que era uma maldição, numa bênção. Deus transformou o fato de ser José um escravo em uma bênção. Deus não constrói as tragédias da vida, mas Ele aproveita as tragédias da vida para transformar isto em bênção. Quem crê, diga amém. Ao chamar Judá, imediatamente ele pronuncia o Israel, as bênçãos da primogenitura, mais importante que todas as outras, transferidas a Judá. Judá agora assume uma bênção especial, e ele, Israel, diz para Judá: você é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. E ele vai relatando na palavra, no capítulo 49, verso de 8 a 10, o cetro não se arredará de Judá, o rei virá por intermédio de Judá. Aparece o rei Davi como prenúncio da profecia, e depois o Messias. O cetro não se arredará de Judá. E por isso nós acreditamos que o leão da tribo de Judá virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. O mataram como cordeiro, mas ele virá como leão. Quantas promessas significativas. E sabe de uma coisa? Homens a quem Deus favoreceu, gente a quem Deus abençoou. Verdade, muitos deles falharam como nós falhamos. Muitos deles cometeram pecados como nós cometemos. Se esforçaram, mas erraram. Vacilaram. Muitos deles caíram em pecado. A sua vida, com todas as suas faltas e loucuras, são patentes diante de nós, estão exibidas aqui de modo explícito. Deus não esconde absolutamente nada de nós, mostra a falha de cada um deles. Graças a Deus por isso, porque se não mostrasse, nós entraríamos em estado de depressão profunda. Porque nunca conseguiríamos ser o que esses homens foram, se não houvesse o registro de pecado. E como há aqui as falhas deles em evidência, a gente olha e diz: nossa, não é desculpa para permanecer numa vida medíocre, mas é um vislumbre para ver que Deus sabe os humanos que nós somos, e as misericórdias dele se renovam a cada manhã, porque se a gente cai, ele nos levanta, e o importante agora não é focar na queda, mas é focar no fato de que Deus quer levantar você. Então eu não sei quantos erros você já cometeu, eu não sei quanta bobagem você já fez, quanta tentação você já cedeu, mas não importa. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossiga para o alvo, meu querido. O Senhor te sustenta nessa manhã. Agora, há um trecho muito triste no final do livro do Gênesis. O Jacó está diante do faraó, no capítulo 47, no verso 9, e observe as palavras que Israel, ou Jacó, disse para o faraó: poucos e maus foram os meus dias. Como é que alguém chega no final da vida e consegue resumir a vida inteira em uma frase e me diz essa frase? Ei, resume tua vida inteira aí numa frase só. Aí o cara vira e fala assim: poucos e maus foram os meus dias. Poucos e maus. O poucos eu até que não concordo não, porque ele viveu 130 anos. Mas que vida perturbada! Reparou? Todo o engano que ele fez para roubar a primogenitura do irmão Esaú e para ludibriar o pai a fim de receber a bênção, voltou tudo contra ele. Ele foi enganado pelos próprios filhos durante aproximadamente 22 anos, acreditando que o José estava morto, porque os filhos mentiam para ele. E ele resume a vida assim: olha, os meus dias foram poucos e maus. Ei, querido,
Eu não vou entrar aqui na questão quantidade de vida, mas fica a necessidade de abordar a qualidade de vida. Não interessa se a gente vai viver 50, 70, 80, 90, 100 anos, não sei. Eu sinceramente não espero particularmente passar pela morte, eu quero ver o Senhor vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Creio que está se aproximando esse dia. Mas se eu tiver que experimentar a morte antes que ele surja, eu preciso ter a consciência de que meus dias podem até ser poucos, mas tem que ser com qualidade. Então ama muito, abraça muito, beija muito, faz tudo o que você tem que fazer com toda a potência, com todo o privilégio que há à tua disposição. Aproveita a vida como se fosse o último dia. E aproveitar a vida não é fazer qualquer coisa na bandalheira, não. Qualidade de vida, aproveitar a vida, é viver a vida intensamente, segurando na mão de Deus. Viva a tua vida, meu querido. Não pensa só em quantidade de vida, pensa especialmente em qualidade de vida, em comunhão com Deus. Se você der um pulinho no livro da frente, o livro do Êxodo, no capítulo 1, no verso 8, tem um texto que diz assim: então subiu ao trono do Egito um novo rei, um novo faraó. E ele não conhecia José. Azar dele, eu conheço. E graças a Deus que eu conheço a história de José, isso me deixou feliz demais essa semana. Quem ficou feliz ao conhecer um pouco mais essa história, diga amém. Só que o faraó aqui não conhecia não. Aí você fica pensando, como é que pode uma história tão relevante para uma nação não era conhecido por um faraó? E o resultado que, por não conhecer a história do José, este homem escravizou a população de Israel. E eles passaram quase 430 anos como escravos, sendo massacrados. E a Bíblia diz que é tudo porque o faraó não conhecia o José. Mas que faraó desinformado é esse? Que faraó que não abriu nenhuma página da internet? Que faraó é esse que não recebeu nenhum Twitter, nem um WhatsApp, que ninguém contou para ele quem era o José? Camarada desatualizado. Que faraó é esse que não viu no YouTube o José? Que faraó é esse? Fica até esquisito uma história de salvação de uma nação inteira não ser conhecido por esse faraó. Será que os egípcios não eram fofoqueiros? Eles não contavam nada para ninguém? Porque o crente não ia calar a boca. Bênção a gente conta, sim ou não? Devia ser só as bênçãos. Aliás, Jesus sabe como é o ser humano. Ô Jesus maravilhoso. Ele curou o camarada e falou assim, ó, fica quieto, não conta para ninguém. O cara saiu, Jesus me curou, Jesus me curou. Melhor técnica de evangelismo, santa fofoca. Que faraó desinformado é esse? Queridos, os historiadores acreditam que houveram aproximadamente 30 dinastias no desenvolvimento da história do Egito. Estamos falando de 3.000 anos de história até chegarmos ao Império Romano, a época da supremacia romana. Aproximadamente 30 dinastias. A época do José aqui era aproximadamente na 13ª dinastia. Nesta época de José, segundo os historiadores, por bater a questão de data, os asiáticos se organizaram, a saber, os Hicsos, e eles invadiram o Egito e tornaram o Egito como um reino vassalo, como um reino escravo. Continuaram com o regime administrativo egípcio, mantiveram os costumes egípcios, todavia inseriram algumas coisas na cultura que era particular deles, dos asiáticos, dos Hicsos. Por exemplo,
O arco asiático que se encontra hoje nas descobertas arqueológicas no Egito não pertencia aos egípcios, é uma introdução da cultura asiática, dos Ixos lá. O escaravelho que existe no Egito, que eu tive a oportunidade de ver num museu quando lá estive, não é propriamente algo que pertence aos egípcios, mas é uma cultura que foi introduzida de uma outra civilização ali. Os egípcios, por exemplo, não utilizavam cavalos no desenvolvimento do seu exército, foram os Ixos que introduziram isso daí. E se você observar, há uma mistura muito grande entre o que é essencialmente egípcio e aquilo que os asiáticos introduziram no aspecto cultural. Diante desse contexto histórico, a época do José, 13ª, 14ª dinastia, aproximadamente 1780 anos antes de Cristo. Esta época foi a época em que os Ixos estavam no domínio do Império Egípcio. Mantinham-se como títulos de faraós e etc., aquela coisa toda. E esse pessoal que estava no controle do Egito, este tipo de faraó, foi exatamente o tipo de faraó que recebeu a nação de Israel chegando, que recebeu o José, porque culturalmente era muito difícil acreditar que um rei essencialmente egípcio colocaria um hebreu para ser governador. Todavia o Ixo tinha essa flexibilidade. Perceba como Deus conduz a história. Perceba como a mão de Deus se manifesta nos aspectos mais simples, nos detalhes. Aí, posteriormente, houve uma revolta, o sul do Egito, liderado por um príncipe chamado Camoses, reuniu um exército e libertou o Egito das forças dos Ixos, e o comando voltou essencialmente ao Egito, e quando este comando volta essencialmente ao sul do Egito, eles escravizam o povo de Israel. É por isso que a Bíblia diz que esse camarada não conhecia José, talvez não pelo aspecto de ausência de informação, mas pelo aspecto de que ele não reconhecia o governo de José, e ele nunca concordou, porque ele nunca se satisfez com o fato de que um hebreu estaria administrando o seu povo, e por isso ele escraviza o povo de Israel. Olha como os detalhes são maravilhosos, e quando você olha para o Egito, uma das coisas mais fáceis de se identificar é o culto, é a dedicação, é a prioridade que eles possuem no que diz respeito à questão dos mortos. A cultura egípcia quanto aos mortos, o foco na morte, todo lugar que você vai, o foco é na morte. As pirâmides egípcias nada mais são do que os túmulos dos faraós. Tudo girava em torno da morte, eles se preparavam para a morte, a vida inteira eles se preparavam para a morte, e eles tinham prazer na morte. A magia deles era praticada e ela se baseava em direcionar o indivíduo ao preparo para a morte. Desenhava-se nos sarcófagos objetos para que o indivíduo pudesse estar lidando com tais coisas durante o seu período da morte. Palavras mágicas eram elaboradas por eles. O costume de embalsamar os mortos, bastante típico pelos egípcios, acontecia sob a seguinte perspectiva: o deus Ra, ele trazia o indivíduo novamente ao processo da vida. Todavia, ele só voltaria para habitar no corpo morto se este corpo estivesse preservado. Por isso, a mumificação dos corpos, por isso o processo de embalsamento, porque eles acreditavam na vida após morte, no que diz respeito à vinda do Deus Ra para reabitar aquele corpo. E eles não faziam isso somente com seres humanos, eles também faziam isso com certos animais, alguns pássaros representativos de divindades, o falcão, por exemplo, consagrado a Horus.
tantos outros animais. Para os egípcios a morte seria passageira, a vida retornaria para o corpo, porém o retorno à vida só aconteceria somente se o corpo do moribundo estivesse conservado. Por isso todo o estado, todo o processo. Nós não temos foco na morte. Nós, adventistas do sétimo dia, nós cristãos, nós servos do Senhor, nosso foco é diferente. Nosso foco não está na morte, nosso foco está na vida. Quando o nosso mestre aqui esteve, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenham vida e vida em... Nosso foco é a vida. Não temos o foco na morte. A morte nós a encaramos apenas como um estado de sono. Jesus, quando fez referência a Lázaro, ele disse: meu amigo Lázaro não está morto. Meu amigo Lázaro dorme. E a explicação bíblica para a morte é extraordinariamente simples e profunda. O espírito volta para Deus que o deu, e o pó volta à terra como o era. E se a vida é o contrário da morte, se no processo da morte os elementos se separam, no processo da vida é a junção desses elementos. E você observa isso no livro de Gênesis, porque juntou o Senhor o pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Eu tenho até uma versão para esse fôlego de vida. Eu não acredito que ele soprou à distância, porque Deus não tinha nojo do barrinho. Ele chegou pertinho. Vive aí, garotão. Foi um beijinho que ele deu. Mas não precisa acreditar, isso é minha convicção particular. Para mim, Deus me beijou. Se você não crê, é um problema pessoal teu. A vida. E o que é a morte? Apenas o contrário. Se para o surgimento da vida juntou-se o pó da terra com o fôlego de vida, que é o espírito, a morte então é exatamente o contrário. O pó volta para a terra como era, diz o livro Eclesiastes, e o espírito volta a Deus que o deu. O espírito, a capacidade, a energia que Deus colocou em você para você viver um pouco de Deus em você, isso não tem uma consciência independente. Nós somos almas, nós não somos espíritos. Nós temos um espírito. A junção do pó da terra com o espírito forma o que eu sou, uma alma. Eu sou uma alma, hoje será batizada uma alma, porque é pó da terra com fôlego de vida, é pó da terra com espírito. No dia que eu deixar de ser alma é porque eu vou estar morto. O pó voltou para a terra e o espírito voltou para Deus. Acabou, filho, desmontou o ingrediente. Quer entender isso melhor? Quem faz bolo aqui, levanta a mão. Depois eu quero experimentar. Aqui, ó. Ovo sozinho é bolo? Ovo é ovo. Farinha de trigo sozinho é bolo? Farinha de trigo é farinha de trigo, irmão. Chocolate sozinho é bolo? Não. São ingredientes que usamos para formar o bolo. O bolo tem todas essas coisas. Então não vem para cá me dizer que espírito tem consciência e se comunica. Não. O espírito é um ingrediente que forma o ser humano. Independentes, os ingredientes não valem nada. Juntos eles formam a alma que somos nós. É o processo bíblico. E se nós não crermos nisso, jogamos na lata do lixo a doutrina da volta de Cristo. Porque se eu morro e vou para o céu, Jesus vai voltar para quê? Vamos geral morrer aqui, vamos subir logo, gente. Aí Jesus disse: eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. O pessoal está dizendo que a galera morre e já vai direto. Para que Jesus vai voltar? Você joga na lata do lixo as palavras do próprio Cristo quanto à volta de Jesus. Agora, o que quero lhe falar é o seguinte: é o estado do indivíduo vivo se comportando como morto. Essa é a tragédia. Teu casamento morreu. Teu relacionamento com os teus filhos morreu. Tua fé em Deus morreu. Estudo da Bíblia, oração, devoção pessoal, morreu, está sepultado. Esse é o problema. É um vivo que se comporta como um morto. Tem ânimo para nada. Lembra daquele desenho? Um virava para o outro. Ó dia, ó azar. Quem se lembra?
Tá velho, hein, brother? Ó, galerinha aí, na verdade, aí não lembra de nada, só a gente aí que está na idade do José. Tá morto. Eu olhava para aquele bichinho, ai, dia, não vai dar certo. Tá, morreu, essa praga morreu. O crente morto se comporta do mesmo jeito. Tudo ele acha que não tem incentivo, não tem desejo, não tem vontade, quer fazer mais nada. O que está acontecendo? Nosso foco é na vida. Nosso foco é naquele que pode dar-nos vida enquanto estamos vivos. Porque Ele não deseja que sejamos vivos se comportando como mortos. E José virou e disse: eu morro. E não estava desesperado, não. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, acabou. Olha o modo como o Zé lidava com a morte. Eu morro. Mas os meus ossos vocês vão levar lá para a minha terra, não vai ficar aqui, não. A perspectiva dele era a terra prometida. E o que os ossos de José estão falando quando estes são transportados? A mensagem é a seguinte: eu estou indo para a terra prometida. Não há desespero com a morte, porque eu estou indo para a terra prometida. Não há desconforto ou angústia inconsolável com a morte, porque quando se é Zé, o indivíduo a encara com a perspectiva de que um dia ele vai para a terra prometida. A esperança é maior do que a angústia. O conhecimento dos planos de Deus supera toda a dor, e se você não se confortar com isso, não há mais nada o que se possa fazer por você. Os meus ossos vão para a terra prometida, quero que leve-os para lá. E lá vai a mensagem dos ossos de José falando: eu estou indo para a terra prometida. Se você é um Zé, pode acreditar, você está indo para a terra prometida em nome de Jesus. José lidou com a morte dessa forma. E sabe, eu já vi pessoas que estiveram lidando com a morte com naturalidade, pelo nível extraordinário de confiança que estavam depositando em Deus. A minha sogra, por exemplo, Ana Bárbara, mãe da minha esposa, que está sentada aqui em algum lugar, está ali. Foca a câmera lá, irmão. Vamos fazer uma mensagem mais bonita agora. Foca ali, o rostinho ali, ó. Dá uma moral aí. Pensa numa mulher tranquila para enfrentar a morte. Pensa numa mulher em paz. O esposo, paraplégico, cadeira de rodas, morreu atropelado quando estava passando por uma calçada. Um camarada veio bêbado dirigindo o veículo, perdeu o controle, subiu a calçada e atingiu o senhor Orlando, estando ele sobre a cadeira de rodas, indo trabalhar. Vendia pastel e caldo de cana na barraquinha. Num domingo de manhã foi atropelado e morreu. A dona Ana enfrentou isso com relativa tranquilidade. Um ano depois ela adquiriu câncer. Eu acho que foi um ano depois. Daqui a pouco minha esposa vai puxar a orelha, porque eu erro demais esse negócio de data. Leucemia. Foi definhando e sorrindo. Definhava, sorria mais. Perdeu todo o cabelo e sorria. Morreu alguns meses depois do nosso casamento, meu e da Eliane. Eu não sei se ela morreu de desgosto, meu Deus do céu. Mas o fato é que descansou no Senhor em paz. E se você perguntasse alguma coisa para ela, era capaz dela dizer igual José:
Eu morro, mas eu vou para a terra prometida. Você está pronto para ir para a terra prometida? Até me emocionei agora. Se emocionar com sogra é sinônimo de conversão. Falar da sogra e ficar emocionado é sinal que o evangelho está fazendo efeito, irmãos. Eu morro, mas eu vou para o céu. Você está pronto para ir para o céu? Se você tivesse que enfrentar hoje a morte, o descanso, dormir. Os cristãos na Idade Média, ou melhor, logo no início dos primeiros séculos, os imperadores mandavam jogar os corpos dos cristãos na vala. Uma mulher muito rica no Império Romano se converteu, Flávia Domitília. E ela comprou quilômetros e quilômetros de túneis subterrâneos. E ela construiu o lugar para colocar os corpos dos cristãos que estavam sendo jogados na vala. E chamou esse lugar de cemitério. A palavra cemitério significa dormitório. Porque os cristãos morriam sorrindo e cantando, estavam prontos para dormir. E ela falou: eu vou construir um dormitório. E até hoje a palavra cemitério ficou. E todas as lápides dos cristãos diziam normalmente assim: eu estou dormindo, mas daqui a pouco eu acordo. Só que Constantino posteriormente se declarou cristão e misturou o paganismo com o cristianismo. E começou a pegar os corpos dos indivíduos que não aceitavam o cristianismo e enterrar junto lá, e colocar junto lá. Aí as frases pagãs começaram a ser inseridas, que partir dessa para melhor, que eu estou agora em outra realidade. Mas o conceito original de cemitério, dormitório, está baseado no conceito cristão. Nós estamos dormindo, mas daqui a pouco vamos acordar e vamos para a terra prometida. Você está pronto? José estava. A dona Ana Bárbara também estava. Eu estou pronto? Se você não está pronto, o que está impedindo? O que pode ser mais importante do que o teu preparo? Não está pronto por causa de um par de pernas? Não está pronto por causa de um gole de cerveja? Não está pronto por causa da pornografia, do adultério? Não está pronto por causa de um punhado de dinheiro? Se olharmos no nosso próprio espelho, enxergarmos a nossa imagem de indivíduos que não estamos prontos por causa disso, vamos ter vergonha de nós. Só que Deus não tem vergonha da gente. Ele vem até a gente nessa manhã pedir para nos prepararmos. É exatamente isso que a Rosana vai fazer nessa manhã. O pastor Daniel vai batizá-la. A Rosana está enfrentando o seu segundo câncer. Ela acompanha a igreja adventista desde sua tenra idade. Cresceu na igreja, se afastou durante um tempo porque o seu pai durante a adolescência se afastou. Ela já enfrentou um câncer no rim, já teve que remover um rim. E há um tempo ela está lutando com uma metástase na coluna. A metástase estava se apresentando com 10 centímetros. Fazendo o tratamento, foi reduzido, está com 4,5 centímetros. A gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente quer ter paz no coração. A sua sobrinha, a Daniele, se batizou. Isso foi para ela um chamado de Deus. E a Rosana hoje
vem aqui se batizar, ser batizada, porque estava no hospital e ali no hospital entendeu Deus conversando com ela e aceitou o chamado divino. E mesmo tendo estado tanto tempo na igreja, nunca havia decidido pelo batismo, mas esta manhã ela está sendo batizada em nome de Jesus. E aqui está a Rosana, acompanhada pelo pastor Daniel. Rosana, Deus é contigo. Que você, eu, todos nós estejamos preparados para irmos para a terra prometida. Pastor Daniel, como ministro do Evangelho, lhe batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Quem é aqui que quer ir para a terra prometida em nome de Jesus? Quem quer ir para a terra prometida em nome de Jesus? Que bom, irmãos, porque se você ficar por aqui, você vai se dar muito mal. É o que Deus deseja para a gente. Paz agora, porque estamos indo para o lugar certo. A Paulinha vai cantar uma música muito especial. É a proposta que Deus faz para você. Eu proponho vida plena em lugar de morte eterna. E se você nessa manhã quer firmar a sua decisão, por favor, erga-se daí em nome de Jesus. Aí na sua igreja onde você está, fique em pé em nome do Senhor. Dirija-se até o altar, reafirmando a sua decisão. Sai do lugar onde você está e vem até aqui na frente confessar publicamente que o teu lugar é no céu, que você aceita o plano de Deus para você. O chamado do Senhor para a sua vida é através dessa canção. Erga-se em nome do Senhor e venha até o altar de Deus fazer a sua entrega, o seu concerto. Pode vir. Em nome de Jesus, o Senhor te chama. Deixe-me ver aqui o que restou desse coração, desse seu viver. Vejo que quase nada em você ficou, e o que criei se desfigurou. Coração mutante, enganoso é o seu. Ora pedra dura, ora carne suja, batendo apenas por bater. Tenho que lhe dizer, a notícia ruim é que jeito algum existe pra você. Não dá pra restaurar o que sobrou, e o que vou fazer é uma troca, enfim. Então me entregue isso que restou em suas mãos, e eu lhe entrego um coração que pulsa forte em mim. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança. Ao invés de andar em trevas, levo embora a sua culpa, a sua dor, o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Tenho que lhe dizer, eu posso
não pode se manter. Gasta-se muito mais pra mudar assim que pra entregar o trono do viver. Eu já comecei uma boa obra nesse coração, e se você não atrapalhar, eu posso terminar então. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança, ao invés de andar em trevas. Levo embora a sua culpa, a sua dor, o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança, ao invés de andar em trevas. Eu levo embora a sua culpa, a sua dor, o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Nós temos mais um que nessa manhã quer ser um Zé. Amém? O Wanderson, 14 anos de idade, aluno do IAGP. Um amigo o convidou para a igreja do Marco, nas aulas de religião. Ele decidiu ser batizado e nessa manhã vem dizer aqui para todo mundo que quer ser um Zé. Vocês aceitam que ele seja um Zé, sim ou não? Sim. Quem está feliz porque o Wanderson vai se tornar um Zé, diga amém. Amém. Só que você não é um Zé ninguém. Você é um Zé, servo do Senhor. Pastor Daniel, como ministro do Evangelho, Wanderson, lhe batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segura a mão do seu irmão, vamos orar. Obrigado, Deus querido, pela decisão do Wanderson. Obrigado pelo batismo da Rosana. Obrigado por esta semana de oração. Obrigado por tua palavra tão maravilhosa. Quanto mais a estudamos, mais nos apaixonamos pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu tens um plano todo especial para cada um de nós. O Senhor é o Deus focado na vida e não na morte. Por isso que quando a morte entrou para fazer parte da realidade humana, imediatamente o Senhor providenciou a solução em Jesus Cristo. E nós louvamos muito o teu nome, porque tu queres que tenhamos vida e vida em abundância. Nós aceitamos o teu plano para nós. Os ossos de José traduziram uma mensagem de alguém que acreditava na ida para a terra prometida. Deus, nós também acreditamos na terra que o Senhor está preparando para cada um de nós. E se porventura, por um vacilo de nossa parte, uma decisão incoerente, uma ausência de vigilância, nos desviamos do caminho, perdemos o foco, reajusta-nos nessa manhã pelo Seu Espírito, Senhor. Coloca-nos de volta no eixo, ponha-nos de volta no eixo da Tua vontade, firma os nossos pés neste caminho que, embora estreito, mas é o único que conduz à vida eterna, a saber, Jesus Cristo. Lava-nos com o Teu sangue, remindo-nos de todos os nossos pecados, e ajuda-nos a não nos preocuparmos com a morte, porque estamos focados na vida e na vida eterna, e a vida é o Senhor Jesus. Nas Tuas mãos nos entregamos e o fazemos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço no teu irmão e diga que você tem a vida e vida em abundância.